Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou estar falando um pouquinho mais sobre o que é uma seita e como faz para você saber se você de fato está em uma seita ou não. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, isso nos ajuda muito. Ativa o sininho, curta, compartilhe com seus amigos, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muitas pessoas. Aqui a gente vai esclarecer tudo o significado, as características após um estudo que a gente fez em cima do que é uma seita. Tá? Isso, como você sabe se você está em uma ou não. É muito importante que você fique até o final do vídeo para você entender realmente tudo. Tá? No final do vídeo a gente vai passar inclusive alguns conselhos falando para você algumas coisas importantes para você fazer quando você está tentando descobrir se está de fato em uma ou não. Quando a gente fala em seita, na maioria dos casos, para qualquer pessoa que você vai falar, ela vai imaginar que é um grupo satânico que adora Satanás, que sacrifica animais, fazem rituais pagãos, bizarros, enfim. E quando, na verdade, a maioria dessas seitas, do que significa seita, ela tem aparência muito mais inocente do que, de fato, isso daqui que vocês acabaram de ver. Às vezes, a gente olha para igrejas e fala assim, não, isso não pode ser uma seita. Mas às vezes é, e a gente vai entender isso aqui um pouquinho mais no decorrer desse vídeo. A definição cristã, isso aqui é importante ressaltar que a gente está fazendo esse vídeo relacionados a seitas religiosas. Então a definição cristã para esse termo seria um grupo religioso que nega um ou mais dos fundamentos da verdade bíblica. Falando português, claro, a seita ela é um grupo que ela vai te ensinar alguma coisa e vai fazer com que um membro acredite naquilo, e se ele não acreditar naquilo que foi mandado ele crer, ele acreditar, ele não é salvo. Ele saiu de lá, todo mundo já desconsidera ele. E um grupo que afirma ser cristão e acredita nisso, porém nega uma verdade essencial do cristianismo bíblico, como por exemplo, marquei aqui algumas coisas centrais do cristianismo bíblico. Se você vê igrejas, grupos religiosos que eles negam a verdade essencial do cristianismo, você pode ter certeza que é uma seita. Quais são essas verdades? A autoridade da Bíblia. Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus inspirada e infalível. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16, 17, 2 Pedro 1, 20 e 21. Uma outra verdade do cristianismo é a Trindade. Então Deus é um em essência, mas subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mateus 28, 19, 2, Coríntios 13 e 14. Tem uma pessoa que até deu um exemplo, que é como se fosse três velas acesas no escuro, mostrando ali como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Mas quando você olha, você só vê uma luz. Tem gente que fala, dá esse exemplo, tem outros que falam do ovo, né? Tem a casca, tem a clara e tem a gema. São três, mas são um. São exemplos que a gente já ouviu aqui, é algo que ajuda você conseguir entender um pouquinho mais, mas realmente é um assunto bem complexo, que a gente até pode fazer um outro vídeo falando um pouco mais sobre isso. Mas é importante você saber que no meio cristão, uma verdade que é essencial no cristianismo é a Trindade, você crer na Trindade. Deus é um em essência, mas eles são em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mateus 28, 19 e 2 Coríntios 13 e 14. A divindade e a humanidade de Cristo. Então, Jesus Cristo ele é totalmente Deus e totalmente homem. João 1:14, Colossenses 2, 9, Filipenses 2, 5 a 8. Outra verdade essencial do cristianismo, a queda do pecado da humanidade. Todos pecaram e estão separados de Deus, Romanos 3:23, Romanos 5:12. Próximo, a salvação pela graça, por meio da fé. A salvação é um dom de Deus, não vem pelas obras, mas pela fé em Cristo. Efésios 2, 8 e 9, Romanos 6, 23. Próximo, a morte e a ressurreição de Cristo. Jesus ele morreu pelos pecados da humanidade e ressuscitou ao terceiro dia. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3 a 4 e Romanos 4 a 25. Pessoal, é muito importante que você, aqui nesse vídeo, tenha a sua Bíblia aqui, vai acompanhando, pause o vídeo, acompanhe, leia todas essas referências que a gente passa aqui, bíblica, acompanhe, leia, porque é muito importante você também ter as suas próprias conclusões e ver que, de fato, o nosso objetivo aqui é falar da Bíblia. Então é muito importante você ir acompanhando todos esses textos que a gente vai mostrando aqui para vocês. Próximo. A morte e a ressurreição de Cristo Jesus, que morreu pelos pecados da humanidade e ressuscitou ao terceiro dia. 1 Coríntios capítulo 15, 3, 4, Romanos 4, 25. A volta de Cristo. Jesus voltará para julgar o mundo e estabelecer o seu reino. Atos 1, 11, Mateus 24, 30 e 31.
e o juízo final e a vida eterna. Os salvos terão a vida eterna com Deus e os ímpios serão condenados à separação eterna. Mateus 25:46, Apocalipse 20:11-15. Isso aqui são coisas centrais ali do cristianismo, tá? Coisas são o centro do cristianismo. Todo grupo religioso, toda igreja, ela precisa, para ela ser considerada uma igreja cristã, ela tem que ter essa base nela, beleza? Agora vamos falar sobre algumas características que existem nas seitas. Como que a gente sabe para saber o que é uma seita, aquilo é uma seita? Como que a gente consegue discernir de fato isso daqui? Então a gente vai ver aqui um pouco das características. A primeira característica que nós podemos observar aqui é o desvio da doutrina bíblica. Para você saber se o lugar que você está ou um lugar que você quer descobrir se é uma seita ou não, você vai perceber que eles vão se distanciar dos ensinamentos fundamentais da Bíblia, como a gente acabou de citar ali acima. Eles vão negar a Trindade, a divindade de Cristo, ou a salvação pela graça mediante a fé. Para você ser salvo, você não precisa só da fé, precisa de outra coisa a mais. Isso é heresia, tá, gente? Isso é heresia. Eles vão negar também até que a Bíblia ela é a palavra de Deus. E frequentemente também vão acrescentar ou livros ou vão colocar revelações acima da Bíblia. Então esse é o primeiro ponto para você observar a característica de uma seita, o desvio da doutrina bíblica. Próximo. A liderança autoritária e centralizada. Então eles possuem um líder carismático, geralmente quem fundou, e fica falando daquele líder como se fosse o alfa, o ômega. Ou também posições altas na hierarquia, visto como infalível ou como às vezes até um profeta, com acesso exclusivo à verdade. E se você questiona a liderança, é considerado rebeldia ou até mesmo pecado. Por incrível que pareça, se você questiona alguma coisa, algum erro que você está vendo, você é um rebelde ou é considerado um pecador naquela igreja. Tá? Então eles te excluem de tudo, tá? Eles cancelam você, essa é a verdade. Próxima característica, a interpretação exclusiva da verdade. Afirmam ser o único caminho verdadeiro, rejeitando todas as outras igrejas ou denominações cristãs. Eles alegam que apenas os seus ensinamentos podem levar à salvação e que não existe outro, apenas aqueles que eles pregam. E grupos que ensinam que somente seus membros serão salvos e que todas as outras religiões são enganosas, que é mais uma característica forte de uma seita. Próximo, controle sobre os membros. Então, uma seita ela vai querer controlar todos os membros, vai interferir na vida pessoal dos seguidores, como casamentos, amizades, trabalhos, lazeres, entre outros, vão controlar os que os membros podem ler ou assistir, e até com quem eles podem conversar, ou se eles podem usar algum aparelho ou não. Então eles vão querer controlar aquele membro. Eles vão proibir também certas roupas, cortes de cabelo e até mesmo palmas no culto, por exemplo, como achando que é algo extremamente errado. Então tudo isso ele pode ser indicado como legalismo. E mais pra frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas questões de legalismo. Beleza? Próxima característica de seitas, o isolamento do mundo externo. Então eles vão ensinar que o mundo exterior ele é maligno e que a única segurança está dentro daquele grupo. Eles vão proibir a participação em eventos sociais ou acadêmicos fora dessa seita. Tá? Isso é uma característica forte de seita. Você não pode ir em lugar A, lugar B, não pode ir numa formação escolar, você não pode ir em outra igreja cristocêntrica, você não pode ir em lugar nenhum, somente ali. Então isso é uma forte característica que você está numa seita. Então, comunidades que vivem isoladas, evitando contato com a sociedade. Vamos para a próxima característica, que é a proibição de questionamento e crítica. E a gente até deu uma olhadinha ali atrás também sobre a questão de você questionar outras pessoas. Mas uma característica forte é a proibição de questionamento e crítica. Questionar a doutrina ou a liderança é visto como uma traição. Membros que desafiam as seitas, eles podem ser punidos, expulsos ou ameaçados espiritualmente. Grupos que vão ensinar que sair da organização é o mesmo que abandonar a Deus. Então você saiu da igreja, o demônio tomou conta de você, vão falar isso, eu já ouvi falarem isso. Não vou citar pessoas para não ficar feio, mas vão falar que você vai para o inferno, vão pegar e falar que a Bíblia não salva, entre outras coisas aterrorizantes que eu já ouvi falar. Mas enfim, grupos que vão ensinar que sair da organização é o mesmo que abandonar Deus. Então se você sai daquele lugar, você já é um desviado, é um rebelde e está contra todo mundo e já vai para o inferno. É um forte indício que é uma seita. Próxima característica, manipulação psicológica e financeira.
Eles usam medo, culpas e promessas para manter os seguidores submissos. Exigem ofertas financeiras excessivas, alegando que isso garante bênçãos, e líderes que dizem que quem não der o dízimo, ele vai perder a proteção de Deus. Por isso que é importante você saber em que lugar você está, que existem diversas seitas hoje em dia. Observa muito bem para ver se o lugar em que você está se enquadra com essas características. E se tiver, meu filho, foge. Foge, tá? E vai para uma igreja onde o centro é Cristo. Próxima características: profecias e revelações exclusivas. Eles alegam ter novas revelações que não podem ser questionadas. Frequentemente fazem previsões sobre o fim do mundo e que falham e são redefinidos. Às vezes eles falam que tudo aquilo que eles estão fazendo é revelado, foi revelado, e você tem que seguir aquilo lá porque um anjo desceu do céu e falou com aquela pessoa e você tem que seguir aquilo lá. Então tomem cuidado com isso, porque mesmo se descer um anjo do céu, vim pregar um outro evangelho que você considere anátema. Próxima característica: salvação baseada na obediência aceita. Então eles vão ensinar que a salvação ela não vem só pela fé em Cristo, mas pela obediência às regras do grupo. Então não é só você ter fé, você tem que obedecer o que aquele grupo está querendo que você faça. Dizem que quem sair da seita vai perder sua salvação. E religiões que ensinam que fora da sua organização não há salvação. Isso são fortes características de uma seita. Próxima característica: a rejeição de estudos teológicos e escolas bíblicas. Então não vão incentivar seminários teológicos, o que pode limitar o conhecimento bíblico. Vão perseguir quem começa a ler a Bíblia com medo de saberem a verdade e saírem de lá. Então eles querem fazer de tudo para que desviem o seu conhecimento bíblico e que não querem que você tenha. Tanto é que muitas das vezes não padronizam, não ensinam os pregadores, no qual deixam por si só falarem abobrinhas. Então isso é um grande erro e um grande prejuízo realmente ali para o cristianismo. Agora nós vamos para alguns pontos bíblicos para que vocês vejam que tudo isso que a gente está falando vem e é retirado da Bíblia. Porque às vezes vocês se perguntam, mas isso daí você está falando abobrinha, você está falando coisa com coisa, não tem nada de Bíblia nisso. Então a gente vai mostrar alguns lugares que fala sobre essas seitas. Então a Bíblia ela vai alertar contra seitas e heresias em alguns textos bíblicos. Nós colocamos aqui a 2 Pedro. As seitas geralmente distorcem a mensagem do evangelho. Até parece que está pregando o evangelho, falam coisas boas, mas na verdade elas estão afastando as pessoas da verdade de Cristo. 2 Pedro capítulo 2, verso 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Falsos mestres, eles vão surgir dentro da igreja e vão ensinar doutrinas erradas. E às vezes eles estão na simplicidade, falando ali, nem é por maldade, mas é porque eles não se debruçam na Bíblia. E se não debruçam na Bíblia, eles vão falar coisas do achômetro deles. E falando coisas do achômetro não é bíblico e vai ensinar uma igreja inteira num engano. E isso traz um prejuízo para muitas gerações. Heresias destruidoras, que nós vemos aqui, são ensinos que vão desviar as pessoas da verdade bíblica. Elas vão desviar. Parece algo bíblico, mas vão desviar você do foco, do centro, que é Cristo. Então alguns chegam a negar Jesus como Salvador, o que os leva à condenação. Esse é o primeiro texto. O próximo texto que nós colocamos aqui foi o texto bíblico de Gálatas. Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Paulo, ele vai advertir contra qualquer outro evangelho além do de Cristo. Mesmo que um anjo trouxesse uma mensagem diferente, não deve ser aceito. Seja anátema significa amaldiçoado ou separado de Deus. Se uma igreja ou um líder ele prega algo contrário à Bíblia, esse ensinamento ele é falso e ele deve ser rejeitado. Então, meus amigos, façam igual o povo de Bereia. Analisa
tudo que sai de um púlpito, da boca de um pregador, de um profeta, analisa tudo e veja se de fato essas coisas realmente elas são bíblicas. Façam isso. E como faz para você saber se são de fato bíblicas ou não? Estudando a Bíblia. É o melhor jeito para você não cair em engano nenhum. Beleza? Então se debruce na Bíblia. Próximo texto. A gente vai aqui em Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem os espíritos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Nos últimos tempos, muitas pessoas abandonarão a fé verdadeira, e essas pessoas elas seguirão espíritos enganadores e ensinos de demônios, doutrinas que parecem boas, mas são mentirosas. Olha que perigo, gente. Olha que perigo. Que perigo! Isso daqui é uma coisa que deve ter muita cautela. A Bíblia, ela também vai alertar nós contra o legalismo. E o legalismo é quando alguém vai ensinar que a salvação ela depende da obediência a regras humanas em vez da fé de Jesus Cristo. Isso é o significado de legalismo. Nós vamos aqui para Colossenses. Colossenses vai nos falar aqui no capítulo 2, versículo 20 a 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toque naquilo outro, segundo preceitos e doutrina dos homens? Pois que todas essas coisas com o uso se destroem, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria. Gente, preste atenção. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e falsa humildade e rigor ascético, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Aqui nós vamos ver Paulo ensinando que as regras externas, elas não vão trazer salvação. O legalismo, ele vai impor restrições como não toque, não coma, não faça, mas essas regras, elas são mandamentos humanos, não divinos. E essas regras elas podem até parecer espirituais. Para quem vê de fora ali, acha que a pessoa está cheia de sabedoria, acha que é mil maravilhas. Mas, segundo Colossenses, não tem valor real para transformar o coração. Igrejas que impõem muitas regras sobre roupas, alimentos, rituais, ensinando que isso é necessário para a salvação, elas estão praticando legalismo. Isso é bíblico. Outro texto, Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por as obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fosseis justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Aqui a justificação significa ser declarado justo por Deus e vem pela fé em Jesus, e não por obedecer às regras religiosas. Ninguém pode ser salvo apenas por seguir regras e tradições. Se uma igreja ensina que a salvação ela depende da obediência a normas específicas, ela está negando a verdade do evangelho. Nós vamos ter aqui também uma outra parte bíblica em Mateus capítulo 15, verso 9. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Aqui Jesus ele está condenando religiões que impõem regras criadas pelos homens como se fossem mandamentos de Deus. E a verdadeira adoração ela deve ser baseada na palavra de Deus e não em tradições humanas. E aqui, meus irmãos, eu tenho alguns conselhos que marquei aqui para vocês, para caso você esteja ainda com dúvidas sobre se você está numa seita ou se aquilo é uma seita ou não, ou quer também ajudar alguém a entender sobre o que é uma seita, e aqui vai alguns conselhos. Meus irmãos, aprendam a discernir a verdade com a Bíblia. A melhor forma de evitar erros é conhecer a verdade. João capítulo 17, verso 17 a 21 vai nos ensinar: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então leia a Bíblia com um propósito. Muitos, eles leiam a Bíblia e você vai ver muitos irmãos até na igreja, não sei qual igreja que você está e está vendo esse vídeo, mas muitos vão estar lendo a Bíblia, querendo colocar a instituição dentro da Bíblia e não a Bíblia na instituição. Então eles vão ler querendo ter defesas, coisas para defender a instituição e não para de fato se aprofundar na palavra de Deus. Gente, estuda a palavra de Deus.
Nós precisamos estudar, eu preciso estudar mais, e isso é gostoso, nos traz vida, nos traz paz. Então vamos nos santificar na verdade, porque a palavra do Senhor, ela é a verdade. Um conselho que eu dou é que você comece por livros do Novo Testamento, como João, Romanos, Gálatas, Efésios, Colossenses. Não comece a leitura querendo falar para todo mundo que você já leu a Bíblia inteira. Isso é verdade também. Faça a leitura bíblica com o objetivo de aprender, para você realmente se aprofundar naquilo para a tua vida ser melhor, para que você possa propagar para as outras pessoas. E ao ler, pergunte-se, isso está de acordo com o ensinamento de Jesus? Tudo que você ouvir, faça como os bereanos. Ouviu uma pregação, uma profecia, algum conselho? Pergunte-se sempre, isso está de acordo com os ensinamentos de Jesus? Você pode usar Atos capítulo 17 e 11 como argumento. Os bereanos, eles examinavam diariamente as escrituras para ver se de fato as coisas elas eram assim. Estudos recomendados. Leia Gálatas. Ele vai ensinar sobre a graça versus o legalismo. Leia Colossenses. Vai falar sobre as regras humanas que não salvam. Leia Mateus 23. Jesus ele condena o comportamento dos fariseus e legalistas. E anote os versículos que mais te chamam a atenção e olhe pedindo sabedoria para entender melhor. Grife os textos, aprenda, para que você tenha munições para resguardar a tua família. O conselho 2 que eu vou te passar é: cuidado com doutrinas que parecem certas, mas não são. Muitas das vezes, seitas e ensinos errados, eles vão parecer verdadeiros, porque eles vão misturar um pouco de Bíblia com tradições humanas. Então vai ficar confuso você saber se aquilo de fato vem de Deus ou não vem de Deus. O que de fato é isso? Então muito cuidado, pessoal. Então veja alguns sinais de alerta. Quando alguém fala, somos a única igreja verdadeira. Nenhuma igreja salva. Só Jesus salva. João capítulo 14, verso 6. Outro sinal de alerta. Você precisa obedecer a essas regras para você ser salvo. A salvação ela é pela fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, verso 8 a 9. Terceiro sinal. O nosso líder ele tem revelações especiais e que nós sabemos que isso é verdade. Nós vamos até atrás dele para a gente pegar um culto ali com ele. Pessoal, a Bíblia ela é completa. Ela não precisa de revelações. Apocalipse capítulo 22, 18 e 19. Próximo sinal. Se você sair da nossa igreja, você está perdido. Você já está no inferno. O demônio vai tomar conta de você. Gente, a salvação não depende de uma denominação. Romanos capítulo 8, versículo 38 a 39. Sempre pergunte, aonde isso está na Bíblia? E se não tiver base bíblica clara, rejeite o ensino. Conselho número 3. Cresça na sua fé com um relacionamento real com Deus. O cristianismo, ele não é sobre seguir regras, mas sobre conhecer Jesus e viver pela graça, que é a misericórdia que Cristo teve pela tua alma, lá na cruz do Calvário. Vamos lá, pessoal! Ore diariamente, converse com Deus com sinceridade. Leia a Bíblia com um coração aberto. Peça que Deus te ensine. Participe de uma igreja bíblica, uma que ensine a salvação pela fé em Cristo. Analise o que ela acredita. Quais são os ensinamentos que ela passa por trás? Vá nela, analisa, veja se de fato é bíblica ou não. Fale com cristãos maduros, pessoas que te ajudam a crescer na fé. Provérbios 3, capítulos 5 a 6, a gente deixou aqui um texto aqui para que você reflita. Confie no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele vai endireitar as tuas veredas. Pessoal, eu quero agradecer a todos vocês que chegaram até aqui o fim do vídeo. Sempre deixamos aqui desse lado um QR Code, caso você queira também adquirir esse material, que é só você escanear, clicar no link da descrição, qualquer uma das duas coisas dá certo, e desse jeito você também vai estar incentivando o crescimento do canal. Curta, compartilhe, pois nós sabemos que muitas pessoas elas também precisam ouvir isso. E uma mensagem que eu deixo aqui para vocês, que vocês precisam se lembrar. A religiosidade, ela escraviza, mas a graça de Cristo, ela liberta. Graça e paz, meus irmãos, e até o próximo vídeo.